Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí a Prosa com o Betaglia. Nós vamos conversar sobre um tema hoje que eu julgo ser extremamente interessante para aquelas pessoas que acessam o nosso canal aqui, a gestão da operação, habilidades essenciais. Com frequência eu recebo aqui indagações e mesmo faço mentorias para profissionais que possuem o grande interesse em se tornar um gestor de operações. É uma função apaixonante, mas que demanda habilidades bastante importantes de como liderar equipes de pessoas e implementar as práticas e os processos corretos. Veja que interessante isso. Os gerentes de operações também devem melhorar o desempenho, formular estratégias e focar na entrega de produtos e serviços com qualidade. Existem inúmeras tarefas essenciais a serem desenvolvidas, por isso é vital que se possua as habilidades e os conhecimentos certos para apoiar o negócio. E cá entre nós, para refletir comigo sobre esse assunto, eu terei o privilégio de prosear com o meu amigo Jorge Correa. Meu caro Jorge, quanto tempo! Fantástico aqui tê-lo presente na Prosa com o Betaglia. É um orgulho, uma honra. Você que é uma pessoa extremamente experiente nessa parte de operações, né, Jorge? Meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. É uma honra, um prazer. É até um desafio falarmos sobre esse tema, porque é um tema que eu, durante 35 anos de carreira, aprendi que tem uma variedade de conhecimentos e a cada dia novas descobertas. Muito obrigado pela honra, pelo bate-papo, meu amigo. Saudades que eu estava de você. Bacana, Jorge. Nós que trabalhamos juntos lá na Unilever. Você teve algumas passagens por outras empresas bastante interessantes aí, né, Jorge? Se não me equivoco, a Avon, a Mondelez, né? E então essa sua experiência aí é extremamente enriquecedora, né, meu amigo? Vamos falar um pouquinho então sobre as funções da gestão da operação, Jorge? Bora lá, Paulo. Paulo, assim, que nem eu te falei, né? A gente tem uma gama de conhecimentos em cada indústria que a gente passa, aprende muitas coisas, as leituras, eu adoro ler porque nos gera muito conhecimento. Eu quis resumir para você 4 aspectos fundamentais assim para o time, para as pessoas que estão ouvindo, sobre a gestão da operação. Muitas pessoas querem participar e entrar nessa área, né? Então, como 4 habilidades que eu vejo essenciais, a primeira é a capacidade de chegar num local e entender o cenário atual. Tem que entender de uma forma muito consistente, de ouvir muito bem. Ou seja, acabou de chegar, ouça as pessoas, né? Construa uma capacidade de entender quais são os resultados que estão bem, quais são os resultados que você tem que dar um foco, né? Porque esse é o momento quando a gente utiliza o PDCA, que é principalmente, eu gosto de começar pelo check, né? Então tem que checar o cenário, né? Quais são os resultados que estão bons? Quais são aqueles que você precisa de um foco imediato? Qual é a cultura que precisa ser trabalhada? Então, esses 2 aspectos, resultados e cultura, o que vai de bem e o que precisa melhorar, para que a gente possa ter, também já aplicar o A do PDCA, que é quais são os quick wins, porque fazendo isso você consegue ganhar uma credibilidade, uma confiança das pessoas para depois gerar as mudanças que você vai querer. Então, é importante que seja transparente, crie um ambiente de portas abertas, sim, para entender quais são os seus principais desafios. Essa é a primeira habilidade, das 4 que eu quis separar. Então, fazer essa capacidade de entender o cenário atual. Logo na sequência, não dá para fazer uma leitura de cenário atual por muito tempo, mas tem que ser algo mais ou menos rápido e fazendo paralelo, qual a estratégia? O que você espera do futuro da organização? E é uma metodologia que eu gosto muito, que eu tenho utilizado ultimamente nos meus trabalhos, que eu gosto, que é do David Hanna, muito interessante, que chama, o livro é HiPO, chama-se High Performance Organization, como criar essa performance, essa organização que tanto queremos, né? Então, basicamente, é criar, junto com o time, quais são uma estratégia você queira, ou de 3 ou 5 anos, mas criar para esses 3 ou 5 próximos anos, qual a missão, a visão, os valores, qual o propósito que nós queremos chegar, quais são os fatores estratégicos. Então, essa estratégia tem que ser muito bem conectada, que é o que a gente chama de 3 Years Improvement Plan,
onde queremos chegar com indicadores, com tags, então um estudo, utilizar pessoas que têm essa capacidade de te ajudar a criar uma boa estratégia, em todos os sentidos, de budget, de CAPEX, pensando que estamos na era da indústria 4.0, quais são as novas tecnologias que podem te ajudar a criar uma organização diferencial? Sim? Quais são as pessoas, ter um plano de liderança nesse sentido, sim? E aí eu chamo também a outra parte do DO, né? Quando eu te falo do PDCA, né? A gente passa pelo P do plano e agora o DO. Como garantir? Porque eu vejo muitas empresas fazendo muita estratégia boa, mas não chegando em todos os níveis da organização. E o fundamental, o sucesso é como fazer chegar até o cara da linha, que a gente chama, que é as pessoas fundamentais que estão entregando o que a gente precisa, sim? Que a gente chama de core team. E aí é fazer o do. Como isso? Através de um roxin, que é uma metodologia em que você desmeia as metas em todos os níveis, até o operador. Então, se você fala que vai diminuir custos, precisa diminuir custos, como é muito tradicional, o que o operador da linha pode te ajudar nisso? Através de um trabalho de perdas, ou que seja, tem que ter uma estratégia e que chegue em todos os níveis. Ter uma reunião diária, ter um processo de governance muito bem feito. A terceira eu chamo de pessoas, people, né? que é fundamental. Como se trabalha o plano de liderança dessas pessoas? E aí você tem sempre uma gama de pessoas também que podem te ajudar nesse sentido e você se desenvolver para ter as melhores pessoas, né? Encontre, invista seus melhores talentos. Utilize a ferramenta do Nine Box que você tem, porque, por exemplo, tem uma pessoa que eu sigo, eu gosto, eu sempre estou aprendendo, que eu falo, é a Adriana Chaves. Esses dias eu estava lendo uma publicação dela no Mundo RH, que ela estava dando algumas dicas no sentido de um mapa de selecionar, desde como selecionar as pessoas, até no final encerrar um vínculo, né? Como é que a gente faz todo esse processo? Isso eu acho que é fundamental entender também. Então, só retomando, cenário atual, estratégia, pessoas, e em quarto eu coloco gerenciamento da rotina. Como fazer isso? Certo? Liderar os esforços para que a estratégia seja implementada e a gente possa estar melhorando sempre. Seja através da ferramenta que você queira, ou TPM, ou Lean, ou Six Sigma, sistemas integrados, né? Entender sempre os bottlenecks que nós temos, criar círculos de feedback. Eu vejo muito assim, um líder, ele é fundamental. Se um líder está passando na produção, ele vê alguma coisa errada e não fala nada, qual mensagem que ele fala, está passando? Isso que você está fazendo errado está certo. Então, tem que se criar um gerenciamento da rotina de muita conexão entre as pessoas. Eu costumo dizer que é como uma árvore, assim. A semente, a raiz dessa árvore são as pessoas. É o que você faz de engajamento e prepara. O tronco são essas metodologias que a gente trabalha para poder colher nosso fruto, nossos resultados. Então, Paulo, eu diria que de primeiro momento assim, eu gosto dessas 4 competências: cenário atual, estratégia, pessoas e um ótimo gerenciamento da rotina. Sim. Olha que fantástico. Você concorda com isso, Paulo? Não, tranquilo, perfeito, estamos totalmente alinhados aí. Aliás, você trouxe aqui alguns elementos, ingredientes muito bacanas. Você citou o nome da Adrianinha, né? De Adriana Chaves, que foi contemporânea nossa lá na Unilever e agora trabalha com a Companhia de Talentos. Aliás, a Adriana fez uma prosa com o Betaglia aqui recentemente. Muito bacana esses 4 itens que você trouxe aí, o Jorge. Eu gostaria de passar, basicamente, porque esses elementos, a gente sabe que a operação é simplesmente fazer simplesmente, ou seja, dentro de uma determinada complexidade, mas é você ter os recursos nas suas mãos, né? E transformar esses recursos em alguma coisa que seja produto ou seja serviço, mas que o mercado venha a consumir, que haja clientes e que haja consumidor para isso. Dentro dessa perspectiva, o Jorge, uma das coisas que eu gostaria de explorar aqui contigo basicamente os elementos de monitoramento, os indicadores que a gente usa para permear esses ingredientes que você falou, desde dos cenários estratégicos, passando por pessoas. Você falou muito do PDCA, eu gosto muito do PDCA também, porque é uma ferramenta virtuosa, ou seja, que te apoia, que te auxilia no processo de gestão.
Fala um pouquinho para a gente de como é que você atinge a vantagem competitiva usando esses elementos que você acabou de citar. Sim, é bacana, Paulo. Porque sempre é muito interessante não esquecer o nosso objetivo no final, né? Seja a indústria que você está trabalhando, qual objetivo você tem que entregar, qual é o seu cliente, o que você precisa entregar para ele. E muitas vezes eu vejo algumas operações se desvirtuando da entrega principal. Então, para isso, é sempre ter muito claro, quando você está pegando um recurso, seja ele matéria-prima, seja material de embalagem, o que for, e está transformando num produto ou num serviço, essa transformação ela tem que agregar valor, muito valor, ao negócio e ao cliente, porque é assim que a gente consegue gerar o valor para a indústria e o valor a percepção de valor do cliente. Né? Eu gosto de pegar alguns exemplos nesse sentido, né? Vejamos a questão da Toyota, quando a gente fala dos aspectos de qualidade. Né? Se você compra um carro da Toyota, hoje a gente vê que eu estou falando do Corolla especificamente, é um carro que geralmente gera confiança em questão de qualidade. Sim? Então, comprar esse carro, para quem gosta desse carro, ele tem uma sensação de segurança. Sim? Então, comprando isso, ele tem essa sensação de segurança, ele, ao mesmo tempo, ele sabe que a empresa está engajada nesse sentido. Então, o que fazer nesse sentido? Eu sugiro sempre utilizar que eu chamo de uma ferramenta do Lean, que é o VSM, um Value Stream Map. Quais atividades agregam valor e quais não agregam? Eu vejo assim, as operações que colocam 5, 10 pessoas no final da linha para gerenciar a qualidade do produto. Isso agrega valor? Ou a gente tem que ter um sistema robusto de gerenciamento da qualidade para que não tenha esse monte de pessoas gerenciando? A gente tem, às vezes, em linhas, um monte de pessoas fazendo limpeza. Por que a gente não trabalha na fonte, na eliminação de sujeira, para que a planta não se torne aquelas plantas... Para mim, a operação tem que ser uma coisa muito bonita. Né? A fábrica tem que ser bonita. Então, transformar essa atividade, esses recursos em produtos ou serviços, tem que ter uma paixão de agregar valor. Então, eu costumo dizer que estão assim, os fatores críticos para esse sucesso. Capacitação técnica de pessoas, capacitação comportamental para gerar o engagement, sim? Uma mente aberta sempre para estar aprendendo, para quebrar paradigmas, novas possibilidades, sim? Ter um processo que a gente chama de outstanding execution. Está todo dia fazendo o melhor. Todo dia fazendo o melhor. Eu trabalhei com caldos e sopas uma época na minha vida, e a gente fazia produtos que eram alergênicos e não alergênicos. E um erro, a gente poderia mandar um produto que era não alergênico com um vestígio de um alergênico. Então, todos os dias a gente tem que ter uma execução excelente, seja na limpeza, no changeover. Então, isso é um foco. E empoderar as pessoas. Não estamos mais na era de manda e obedece. Porque se você mandar e obedecer, a pessoa vai fazer. Talvez faça muito bem feito. Mas como você consegue compartilhar, escutar essa pessoa e criar um ambiente de empoderamento em que todos estejam bem engajados e criar um sucesso da organização e ter, no final do dia, um produto e um serviço muito melhor. Por isso que eu volto a dizer, me agrada muito os sistemas integrados, que chamam TPM, Lean, Six Sigma. Cada um tem uma frente e a gente aprende muito, mas muito com isso, sim? É uma constante. E isso pode nos ajudar também a tomar decisões muito mais eficientes, que a gente tem as decisões operacionais, táticas e estratégicas. Volto a citar o Rushin, que é o desmembramento, poxa, perdão, Paulo, de metas. Sim? Como isso funciona? De cima para baixo, a organização tem que passar para as pessoas qual a diretriz, quais os valores que eu espero, quais são os resultados que eu espero. E de baixo para cima, ter as informações confiáveis, ter uma cadeia de ajudas, como é que eu posso fazer o melhor para que o meu time embaixo possa entregar muito bem o resultado. Sim? Então, essa parte de transformação, ela não esquecer qual o foco, o que nós vamos entregar no final do dia. Que bacana, muito legal. Aqui, a forma como você
se comunica, a forma como você fala, o conteúdo que você tem, dá para perceber essa baita experiência que você tem e você gosta muito de metodologias, dá para perceber claramente aqui, navegando nelas para fazer o melhor uso delas, né, Jorge? Jorge, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. O primeiro tempo aqui da nossa prosa passou voando, rapidinho. Eu queria ir para o segundo tempo, ô Jorge, para desbravar aqui uma partezinha que é exatamente quais são os fundamentos e quais são os principais desafios que a gente encontra nesse mundo da gestão da operação, né? Passando, porque nós temos que entender o mercado também. Não é porque você está na operação que a gente vai deixar isso por conta do pessoal de vendas e de marketing. Não é. O pessoal de operação também tem que entender. Jorge, vamos depois falar um pouquinho sobre isso? Topa? Um prazer, Paulo, um prazer. Oi, Jorge, fantástica essa nossa prosa, muito bacana realmente para aqueles, principalmente para aqueles, ô Jorge, que estão buscando aí mais compenetração, mais elementos, ingredientes para o exercício da gestão da operação. Eu queria aqui, Jorge, desbravar um pouco essa parte de desafios que realmente são muito importantes dentro das organizações. E quais são os fundamentos que as pessoas precisam ter, apesar de que você tenha já falado alguma coisa, tocado em assuntos, inclusive de metodologias, mas aqui uma das preocupações é como é que, porque sempre se fala muito em eficiência, eficácia, como é que a gente maximiza tudo isso e como é que nós temos essa orientação ao mercado também. Porque eu me recordo, Jorge, quando eu trabalhava na Unilever, uma das coisas que eu fazia era colocar, se o sabão, a caixa de sabão em pó estava virada na gôndola, eu ia lá e arrumava. Eu não era nenhum promotor de supermercado, mas como funcionário da Unilever eu fazia isso, né? Então, esse para mim é o conceito da orientação ao mercado, não somente, logicamente, mas enxergar o que é que as pessoas consomem e como é que você cria essa paixão pelo cliente. Vamos lá? Vamos lá, Paulo. É bacana porque é um ponto bem complexo e a cada dia mais com uma diversificação de consumidores, a gente tem que estar muito mais conectado ainda. Essa parte de orientação é interessante, que eu gosto. Sempre que eu sou líder de uma operação, já tive operação que fosse B2B, mas B2C, é comprar o produto. Quantas vezes quando eu fui responsável pela operação de Knorr, eu comprava o produto nos alguns supermercados, levava para a operação e pedia para a área de qualidade. Faz um rastreamento de qualidade para mim, faz uma análise de como está esse produto, né? Isso ajuda, porque às vezes tinha produtos, e quando eu via produto com má qualidade no mercado, alguns eu gostava de comprar e levar isso para casa também, perdão, para a empresa, para compartilhar com os funcionários, para eles se sentirem. Então, essa conexão tem que ser muito constante. E não só esse aspecto de conectar o seu time com o mercado, mas fazer, às vezes, o pessoal da operação fazer uma caminhada no mercado. Por que não? Para eles sentirem com uma visualização de como está o que eu estou produzindo no mercado. Eu trabalhei na Avery Dennison um período e a gente fazia rótulos adesivos. E eu perguntava muito para os funcionários, a gente está fazendo rótulo, simplesmente o papel em si, mas a gente sabe o que está sendo impresso, para onde vai o nosso produto? A maioria não sabia. O que eu pedi para o time de marketing e vendas me ajudar? A colocar um painel dentro da operação e mostrar todos os produtos onde ia o nosso papel, o nosso adesivo. E eles começaram a sentir um orgulho, porque tinha chiclete, tinha amaciante, e falaram, puxa, ali que está o meu produto. Então, conectar o pessoal também. Não perder também a conexão com as áreas de marketing, estar escutando, ouvindo, que eles estão sempre, uma pessoa muito mais, eles são muito bem evoluídos nesse sentido, então aprender com eles, é sempre ter a humildade de aprender. Leitura, seguir pessoas que estão à nossa frente, estar com pessoas que estão à nossa pensando 5, 6 anos à nossa frente, isso é fantástico, a gente aprende e pode também visualizar e aprender como fazer isso, né? A questão de maximizar a eficiência, eu ainda conecto com isso. Isso pode ser um diferencial competitivo. Utilizando como? Quando eu falo das ferramentas, né, de gestão, de melhoria contínua, isso nos ajuda. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhava na Unilever e tínhamos uma máquina
que fazia, se não me falha a memória, 450 sabonetes por minuto a 80 e poucos por cento de eficiência. E uma mesma máquina na África do Sul, que fazia uma eficiência de 60 e pouco e metade da velocidade. A mesma máquina. Qual que era a diferença? Conhecimento. Um time nosso de Valinhos foi para lá, para essa fábrica da África do Sul, e fez um trabalho fantástico. Não chegou nos mesmos resultados, mas foi uma melhoria extraordinária, porque com isso, a gente, quanto mais eficiente e eficaz, a gente consegue realmente entregar um produto mais barato para o consumidor, um valor mais diferenciado e um custo menor para a gente. Isso é que faz com que cada dia os produtos se tornem mais acessíveis. Antigamente, ter um telefone, a gente fazia prestação. Hoje em dia, você compra. Por quê? Porque isso a gente se tornou mais eficiente, né? Isso faz a diferenciação. A questão, outro ponto que eu quero tocar também, Paulo, é a questão de administração de estoque. Sim? Sempre temos a questão, é bom ter estoque baixo. E a produção é sempre uma discussão muito interessante. A gente, a operação em si, quer ter uma corrida de produtos muito grande. Quanto mais produzir, mais eficiente vai ser a máquina. E a área de estoque quer diminuir. Então, a gente tem o working cap, dinheiro parado. E, então, como fazer esse trabalho? Existe um conceito que eu chamo de que a gente trabalha de sistemas integrados, que é o pilar end-to-end. Onde está o dinheiro em cada ponto desse? Vale a pena eu perder um pouco mais de eficiência, ser mais eficaz e mais eficiente no meu changeover, para que eu possa ter um menor estoque? Então, fazer esse trade-off, ele é sempre muito saudável, né? Para que a gente entenda o que é melhor para o negócio. Isso é um exercício que não é fácil, e eu passei uma experiência dessa em Lima, no Peru, numa fábrica da Mondelez, que foi espetacular ver o trabalho que foi feito lá nesse sentido. Sim? Outro aspecto que é um desafio sempre é custo baixo, custo baixo. Mas quais são os riscos que esse custo pode gerar para a gente? Por exemplo, manutenção é uma área que é sempre desafiada a diminuir custos, né? RH, geralmente eu vejo muitos desafios, tem que diminuir custos. Você pode diminuir horas de treinamento, mas o quanto custa ter a pessoa não treinada? A gente já aprendeu isso muito, né, hoje em dia. Então, são desafios que o líder precisa estar extremamente engajado e ouvindo, aprendendo, não querendo demonstrar que sabe tudo, mas ouvindo e tendo pessoas que são, às vezes, que são melhores, às vezes, que a gente mesmo, para nos ajudar. Um outro exemplo rápido, eu estive numa fábrica que eu tinha muita gente na liderança muito experiente. Eu pedi para a RH me contrate, por gentileza, um recém-formado, que seja um cara extremamente estudioso, com uma nota alta, porque eu quero um cara sem experiência, com conhecimento teórico muito grande e que eles possam se desafiar e a gente gerar uma melhoria, administrando, é óbvio, os conflitos nesse sentido. E foi outra experiência muito boa. Então, Paulo, eu digo que sim, esses desafios são sempre muito constantes e a cada semana a gente está modificando eles e aprendendo com eles. Olha, Jorge, fantástico, meu amigo. Você trouxe aqui alguns elementos de desafios, de fundamentos que têm uma solidez bastante importante. Aliás, você trouxe um exemplo aí de pessoas de um site da planta de Valinhos, da Unilever, indo para a África do Sul para poder trocar essas experiências e, eventualmente, aumentar a velocidade da linha de produção ou da máquina ali naquela outra planta. E eu me recordo, Jorge, que a Unilever, nesse aspecto, ela era fantástica em fazer benchmark. E era benchmark interno, ou seja, você pegava países diferentes com fábricas similares, fosse elas no ramo de sabonetes ou de alimentos, e se fazia esse benchmark exatamente por que uma linha de produção num país ela tem uma velocidade ou tem uma performance, um desempenho, e no outro país não tem o mesmo desempenho. E eu me recordo, eu comecei a minha carreira na Unilever na área de engenharia industrial, e uma das coisas que sempre se via presente eram aqueles relatórios, já naquela época, os relatórios que comparavam o desempenho das fábricas. Então, tinha lá o nome da fábrica, me recordo até hoje, não vou mencionar, mas tinha o nome da fábrica e o quanto é
que essas fábricas tinham em termos de desempenho. Logicamente, eventualmente poderia até se explicar porque uma era um pouco melhor que a outra, tal, mas não podia ter uma diferença assim significativa que fosse muito grande. Jorge, eu queria aproveitar a sua experiência, que é fantástica, realmente, várias empresas que você passou, e trazer aqui algumas dicas, principalmente para aquelas pessoas que querem trabalhar na operação, ou seja um gerente júnior, seja um diretor que seja administrando uma planta grande, todos têm os seus desafios, sejam eles tocando ali a máquina, né, no contato mais direto com ela, ou seja, na parte de uma gestão um pouco mais ampliada. Bacana, Paulo. Você citou num ponto, porque é muito tempo de história, é muita coisa para contar, né? Esse trabalho que você falou era fantástico, que a gente chamava de Regional Virtual Site, eu participei deles. E comparava-se custo, eficiência, qualidade, se comparava todos os indicadores e se fazia benchmark. Às vezes tinha um experto na Colômbia num determinado assunto e a gente fazia isso que agregava. Então, era uma capacidade de elevar isso. E esse trabalho que eu te citei foi resultado de um GVS, que era o Global Virtual Site, que eu já tive a oportunidade de participar de algumas reuniões no Egito. Então, eram reuniões interessantes, que a gente levava o que tinha de bom, fazer esses benchmarks, são fantásticos, e também onde a gente não estava bem, e trocar essa experiência, como se faz melhor. Muito bom você lembrar esse ponto, Paulo. Sobre dica, o que eu quero fazer é o seguinte. Geralmente, quando você falou de gerente júnior, quando a gente está começando, eu vejo a garotada, né, eu tenho filhos já formados também, sempre se fala, faça o que você ama e ganhe dinheiro com isso. É um exemplo fantástico, é uma inspiração fantástica. A gente vê um monte aí, Steve Jobs, quantas pessoas ganharam dinheiro fazendo isso. Eu fui lembrar da minha infância. Minha juventude, na verdade, eu adorava jogar futebol e adorava cantar, brincar de cantar, karaokê, as coisas. Eu sempre fui um péssimo cantor e não jogava muito bem futebol, né? Então, ninguém ia me pagar pelo que eu fazia. Então, o que eu aprendi? Então, se você puder fazer algo bom e ganhar dinheiro com isso, bacana. Se não, aprenda a amar o que você faz. Essa é uma diferença. Então, se você quer ir para uma operação, você tem que amar aquilo, aprender a amar. E a primeira coisa é pessoas. Porque todo mundo sabe isso, que máquinas, equipamentos, quem tem dinheiro vai e compra. Agora, pessoas e processos bem implementados, que são as pessoas que implementam bem os processos, é o que faz a diferença. E eu gosto assim que entre todas as competências tem uma que tem que ser muito ressaltada, que é a liderança. Porque liderança é uma questão de amor, né? Tem diversos tipos de líder, tem aquele líder técnico, tem o líder visionário. Eu gosto do conceito do líder servidor. Já vi amigos meus tratando o funcionário como se fosse um inimigo. Isso não é uma guerra. Se não tem uma relação boa, tem que entender, conversar, construir alguma coisa. Eu já passei por uma situação, uma vez que eu olhei para um funcionário que a gente não estava bem e falei, me ajuda a ver o que você está fazendo de legal, porque a nossa relação não está legal nesse sentido, né? E foi legal construir, então a gente tem que aprender a ser isso, né? Esses são os pontos que eu quero destacar, né? Muito mais do que técnico, mas sim de paixão em aprender a ser líder, paixão de querer fazer, e se apaixone pelo seu produto mesmo, né? Eu sempre que eu trabalho numa empresa, o concorrente não entra na minha casa, né? Então, essa questão de amar o que está fazendo, eu acredito que seja fundamental, Paulo. Bacana, muito bacana. Meu amigo, eu vou dizer para você, com uma dor no coração aqui, eu anuncio que a nossa prosa, tão gostosa, ela está terminando, né? Passou muito rápido, Jorge. Voou, Paulo. Eu me perdi no tempo, você tem que me parar quando é assim, viu? É muita experiência que você tem aí, meu amigo, muita história para contar. Jorge, um grande abraço para você. Ao infinito e além, meu amigo. Ao infinito e além, meu amigo. Um grande prazer. Muito obrigado, viu, por esse momento. Gratidão enorme. Gratidão enorme pela sua participação e contribuição aqui na Prosa com o Betaglia, Jorge. Eu que agradeço, Paulo. Muito sucesso para você. Então, estarei sempre à sua disposição, meu amigo. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.